o Senhor nos concede a cada segunda-feira estarmos reunidos como igreja, como família na fé, Senhor. A semana se inicia, muitas são as expectativas que traçamos no domingo, e na segunda-feira percebemos quão verdadeiro é a tua palavra que diz: muitos são os caminhos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Chegamos sempre que, por mais que possamos nos dedicar a planejar da melhor forma possível, é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, não os nossos próprios projetos. Então nós temos esse momento especial, Senhor, para te agradecer já nesse primeiro dia de afazeres, a multidão de livramentos que o Senhor nos proporcionou, salvando-nos, inclusive de nós mesmos. Somos eternamente gratos, Senhor. Buscamos compreender pelo Espírito a imensidão do teu amor para conosco. Ó Deus, dá-nos um coração para que possamos te amar também da forma correta, Senhor. E nesse amor, sermos inundados de amor para com o nosso semelhante. Então, divulgarmos com ousadia a boa, perfeita e santa, agradável palavra de Deus, que salva pecadores como nós fomos salvos. Edifica-nos, Senhor, na fé santíssima e nos faz frutíferos para a tua glória, Senhor, para a nossa alegria. Nessa noite possamos ser preenchidos pelo teu Santo Espírito, Senhor, de maneira que nada nos falte, que de nada venhamos a sentir falta, uma vez que o Senhor nos preenche completamente, Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez, Senhor, e nos ajuda a nos tornar os filhos de Deus que devemos ser. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a essa passagem que nós iniciamos ontem em 1 Coríntios, capítulo 9. Inclusive nós já vimos o contexto. O contexto é a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele se apresenta como um dispenseiro da vontade de Deus. Ele mostra como aqueles que de fato fazem a obra de Deus farão sempre pela motivação correta. Quando fazemos a obra de Deus pela motivação errada, não é a obra de Deus que estamos fazendo, é a nossa própria. E aqui então ele diz, no versículo 19, só para que possamos nos conectar, nós vamos retomar a leitura hoje a partir do 25, porque sendo livre de todos, filho e escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. E aqui nós vamos ver como na nossa atividade de evangelizar o mundo, pois essa foi uma tarefa que foi dada pelo Senhor Jesus à igreja, um grande privilégio, diga-se de passagem. O Senhor tinha os anjos e tem os anjos para o servir, mas nos deu esse privilégio. Mas o que muitas vezes não nos apercebemos é as exigências que esse privilégio impõe sobre nós. Então, vemos na nossa atual
realidade que como as pessoas evangelizam de uma forma totalmente antibíblica. É interessante que o evangelismo para as pessoas hoje é uma espécie de encenação. Então as pessoas encenam. Não há sinceridade naquilo que elas fazem. Procuram sempre fazer do evangelismo algum tipo de atração, algum tipo de entretenimento, quando na verdade o evangelismo é um processo de salvação. É algo parecido com o procedimento médico de você reanimar alguém que está morto. E quando nós vimos então, o que as pessoas fizeram com aquilo que chamamos de evangelismo, a gente se entristece, sabendo que isso é algo que já havia sido dito, que aconteceria. Mas aqui nós percebemos a real razão disso. Por que criamos novas formas de evangelizar? Porque percebemos como é difícil evangelizar da forma correta. É como o atleta que não joga licitamente ou que não faz as coisas da maneira correta. Por que ele não faz? Porque ele acredita que se agir de maneira correta ele não vai triunfar. Então ele precisa burlar as regras para ter algum tipo de chance. É assim que as pessoas têm visto o evangelismo. Se eu evangelizar de uma maneira bíblica, ninguém vai crer. Então eu preciso adulterar a mensagem, eu preciso mentir para as pessoas, eu preciso prometer coisas que Deus não prometeu, para que de alguma forma eu me sinta vitorioso nessa tarefa de evangelizar. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque o contexto é esse que o apóstolo Paulo está falando. Inclusive ele vai usar aqui no último versículo desse capítulo 9 o termo desqualificado. É um termo muito comum para a gente. Se você está familiarizado com o mundo dos esportes, você já deve ter ouvido falar nessa questão do doping, como isso desqualifica, literalmente essa expressão, desqualificado. Então você não tem as qualidades para desempenhar essa atividade, então você está desqualificado. A gente usa muitas vezes a expressão desclassificado, mas desqualificado seria o termo mais correto. Então, quando o apóstolo Paulo fala essas coisas, e falamos isso ontem, muitas vezes esse texto é tirado do contexto e apresentado como um princípio autônomo, e isso faz com que as pessoas então se afastem do real sentido do que está sendo escrito aqui. Às vezes a gente não percebe que a nossa principal missão é pregar o Evangelho. E para aqueles que já creram no Evangelho, nós ensinamos os princípios que nos foram passados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver onde o Evangelho nos proporciona viver, que é no reino de Deus. Então, a igreja, basicamente, ela só tem dois ofícios: evangelizar e edificar os que já foram evangelizados. Eu não estou dizendo que isso é pouca coisa, não. Talvez a gente nunca consiga fazer isso de uma forma correta, infelizmente. Mas é impressionante como nos dias atuais parece que a igreja ela faz qualquer coisa menos essas duas coisas. Então a igreja tem que ser fonte de entretenimento, a igreja tem que ser uma espécie de organização de caridade para ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e se perde o propósito real da igreja, que é só a igreja que pode fazer isso: pregar o Evangelho e edificar aqueles que já foram evangelizados nas verdades santíssimas do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo fala dessa realidade do atleta, é isso que ele está falando. Eu fui até repetitivo ontem. Então, você, se conhece alguma pessoa que se dedica a alguma atividade esportiva, você sabe como a atividade esportiva, para algumas pessoas, por exemplo, quem não gosta
de algo repetitivo, dificilmente vai se vincular ao esporte, porque o esporte é algo que é repetitivo. Então, por exemplo, se eu quero me tornar um jogador de futebol, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar bola. Aí eu vou treinar chute, eu vou treinar toque, eu vou treinar ir para frente, controle de bola, drible. Então, é isso que eu vou fazer essa semana. E semana que vem? A mesma coisa. E daqui a 10 anos, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Porque essa é na repetição da atividade que você melhora, que você se torna melhor naquilo que você se propõe a fazer. E o que a gente tem visto hoje na igreja? As pessoas enjoam de tudo muito facilmente. Parece que a gente está diante de um cardápio, né? Então, hoje eu já comi frango, não quero comer mais frango, eu quero carne semana que vem. Não acredito, tem que fazer isso mesmo? Quer dizer que é isso, oração, quer dizer que tem que ir para o culto assim sempre? Não muda nada? A gente não pode fazer um culto diferente? Mas por que fazer diferente? Por que a gente muda o que é perfeito? O que é perfeito não precisa ser mudado. Muda-se o que é imperfeito. Então, nós temos vivido esse tipo de momento na história da igreja, onde as pessoas enjoaram do maná. Inclusive, Paulo vai usar esse exemplo daqui a pouco, no capítulo 10. Por isso que as igrejas evangélicas nada mais têm a ver com o evangelho, a grande maioria delas. Elas podem ser chamadas de qualquer coisa, menos de igrejas, menos ainda de igrejas evangélicas, porque não pregam mais o evangelho e, inclusive, influenciam as pessoas num caminho muito diferente daquilo que foi proposto pelo Senhor Jesus. A maioria das igrejas é assim. Então, quando você olha para os pastores de sucesso hoje, o que é que eles são? Eles são muito mais parecidos com as personalidades seculares do que com os servos de Deus da Bíblia. São pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas que vivem usufruindo, né, de todo tipo de prazer carnal que esse mundo pode proporcionar. E não vem nada de mal com isso. Inclusive dizem que isso é Deus os abençoando. Então, é importante que essas palavras de Paulo não sejam esquecidas, principalmente no contexto em que elas foram escritas. Então, agora eu retomo com vocês, a partir do versículo 24, que é justamente essa parte final desse capítulo 9. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Perceba que essa linguagem, ela não é só usada aqui. Eu quero que você deixe marcado aqui, até porque a gente está estudando a carta de Coríntios, mas venha comigo, se você puder, em Filipenses 3,12. Veja como essa linguagem é uma linguagem, principalmente, né, nessas cartas que Paulo escreveu para essas igrejas que ficavam na Grécia, que tinham isso de maneira muito próxima, né? Os jogos. Filipenses 3, 12 a 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Perceba a palavra conquistar. Essa palavra é a ideia de alguém que venceu uma prova. Ele conquistou, ele venceu a prova que estava disputando, né? Às vezes a gente usa, o time tal conquistou o campeonato. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, a palavra perfeitos aqui é a palavra maduro, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também disto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo está falando aqui? A linguagem de Paulo é a linguagem de alguém que está correndo, uma espécie de maratona.
Então, quando você está correndo uma maratona, você não tem tempo para perder. Então, imagine que você está correndo uma maratona e você pisou em alguma coisa, né? Sim, você tem que continuar. Imagine que você tropeçou, caiu, você vai ficar lá? Não, você tem um alvo a atingir, você tem um objetivo a atingir. Por isso ele usa essa linguagem, eu deixo para trás. Uma das coisas que a gente já até falou aqui é esse sentimento de culpa que às vezes a gente tem e que em nada nos ajuda. Você fez alguma coisa de errado? Confesse e continue a corrida. Parar nunca é a solução, pelo contrário. Quem fica alegre com a nossa paralisação ou com a nossa apatia ou com o retrocesso, no caso mais extremos, é o inimigo, não Deus. Por isso o apóstolo Paulo está usando essa linguagem. Por mais que aqui em Filipenses não fique tão claro, mas a linguagem aqui é uma linguagem de um atleta. Vai ficar mais claro ainda nesse texto que a gente vai ler agora, se Deus permitir, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Paulo também usa dessa mesma linguagem. 2 Timóteo, todos vocês sabem, a última carta de Paulo. Combati o bom combate. Naquela época, você tinha os esportes, né, que a gente chama essas modalidades esportivas, corrida, né, arremesso, e tinha os esportes de combate, como ainda tem hoje na Olimpíada, né? Luta greco-romana, judô, né? Não sei se hoje tem karatê também, boxe. Então Paulo está falando dessa linguagem. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira. O que é completar a carreira? É você chegar onde você deveria chegar. Para quem já leu o Peregrino, como todos nós aqui, quem já viu o filme, onde foi que Peregrino completou a carreira dele? Quando ele chegou na cidade celestial. Ele não completou a carreira dele quando ele teve a experiência de regeneração lá do Monte Calvário, recebeu aquela armadura, Não, teve gente que pensou que completou, lembra? Que tem 3 pessoas que ficam, né, meio que aprisionadas, dormindo. Não, a caminhada não acabou aqui. Não, aqui é uma nova etapa que se inicia. A gente só vai terminar a caminhada quando chegar no céu. Tem pessoas que às vezes têm esse entendimento equivocado, tiveram alguma experiência, né, espiritual e se contentam com isso. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei. A ideia de guardei a fé é até o último passo, até o último, né, suspiro, eu fiz da forma correta. Isso é guardar a fé. Então, guardar a fé é você combater da forma correta. Por quê? Porque tudo que sem fé, que é feito sem fé, é pecado. Então, não adianta eu fazer nada para Deus se eu não tenho fé. Se eu não faço pela fé em Cristo Jesus. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa, muitas vezes a gente tem uma interpretação errada, porque a coroa para a gente é algo que o rei usa, né? Não, a coroa aqui é a ideia da coroa de louros que o atleta recebia. Até hoje, na prova mais destacada do atletismo é a maratona, né? E o maratonista, além da premiação normal, a medalha, né, que ele recebe também uma coroa de louros. É uma tradição por conta, né, dos primórdios da modalidade esportiva da maratona. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz. O que é um reto juiz? É um juiz justo. É um juiz que jamais julgará de forma injusta. E isso daqui não é só porque ele é justo. A ideia também é que ele sabe de tudo. Muitas vezes um juiz humano, ele pode errar por não conhecer todos os fatos. Então apresentaram para ele no processo somente alguns fatos, mas não todos os fatos. Então, baseado naqueles fatos do processo, ele julgou e não foi uma decisão correta, digamos. Mas no caso de Jesus, no caso de Deus, não. Ele sabe de tudo. Então, quando ele emite um juízo a respeito de algo,
Ele faz baseado nisso. Eu sei de tudo. Sabe, inclusive, a motivação de cada um de nós. Que é algo que nós não estamos autorizados a julgar. Mas ele sim, julgará. Então ele diz, reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim. Percebeu? Como isso está interligado com o que a gente está estudando em Coríntios? O que a gente está falando de Coríntios? Evangelizar. Quem é que está autorizado a evangelizar? Quem é crente. Você é crente? Foi alcançado pela graça? Eu fui alcançado pela graça hoje. Quando é que eu posso evangelizar? Hoje. Ou vocês nunca viram o que aquela mulher que tinha casado com um bocado e estava morando com uma pessoa que nem era marido fez? No mesmo dia. No mesmo dia. Como foi que Filipe falou com Natanael? No mesmo dia. Achamos o Messias. E pode sair alguma coisa hoje de Nazaré? Vem e vê. Por que isso? Porque o evangelismo não é você tentando convencer alguém. Porque a gente nem deveria querer convencer alguém. Nós não somos os mestres do judaísmo que atravessavam o mar para fazer um prosélito e depois tornavam essas pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que eles. Nós pregamos o evangelho sabendo que quem atrairá as pessoas para Cristo é o próprio Cristo. No caso, para sermos mais específicos, o próprio Deus Pai trará para Deus Filho todos os seus eleitos. Como vemos na Bíblia, né? De forma muito repetitiva esse princípio, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O nosso propósito é pregar da maneira mais fiel possível. Mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amam? Você ama a vinda de Jesus? Ama mesmo? Amar a vinda de Jesus significa ter o mínimo de laço possível com esse mundo. Porque a gente já sabe que a vinda de Jesus será, dessa vez agora, consumadora. Ele veio para salvar, ele voltará para julgar todas as coisas. Então, você ama mesmo a vinda dele? Você sabe o que vai acontecer com a vinda dele, né? Então, a gente percebe que a maioria das pessoas não ama tanto assim. Então, essa linguagem de atleta é uma linguagem muito usada na Bíblia. Por quê? Pelos princípios que elas nos ensinam. Então, todo mundo sabe, como por exemplo a linguagem da agricultura. Então, todo mundo sabe o que acontece na agricultura. O que é que acontece? Você planta uma semente, aí você deixa de ver a semente por um tempo. O que é que você vai ver depois? Você não vai ver a semente, você vai ver o resultado dela em relação a um bom solo. Começa a ser um broto. E se a semente que achou um bom solo, vai crescer e vai dar fruto. O próprio Senhor Jesus, quando foi chamado para pregar nessa região, a Grécia, no final do seu ministério, as pessoas queriam levar ele lá para poder ensinar isso. Ele disse: eu não vou, mas os meus discípulos irão. E então ele usa inclusive essa linguagem. Ele diz: se a semente não morrer, não dá fruto, mas se ela morre, aí sim ela dá muito fruto, mostrando justamente o que aconteceria depois da sua morte e ressurreição. Agora eu volto com vocês para 1 de Coríntios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Preste atenção no que a gente vai falar aqui agora. Eles correm aonde? Onde é que eles correm? No estádio. Perceba que você não é autorizado, nem eu, a escolhermos o lugar que a gente quer fazer a obra de Deus. Tem gente que acha que sim, né? Eu não vou pregar aqui não suporto mais ninguém daqui, eu vou pregar num lugar onde as pessoas me valorizem. É perigoso isso, né? Porque, como diria Spurgeon, os profetas morrem mais pelos aplausos do que pelas pedradas. Então, o estádio é o lugar onde você deve provar a sua habilidade.
naquilo que você se propõe a fazer. Não é em qualquer lugar. Existe um lugar específico para você fazer o que você se propõe a fazer. Então, é qualquer piscina que eu nadar que vai me fazer ser medalhista olímpico? Não. É na piscina olímpica. Se não for nela, não vale. Mas imagine que alguém nada mais rápido do que os nadadores olímpicos. Ele vai ganhar um prêmio? Não, ele não foi para a Olimpíada. Mas vai lá, televisão, vamos mostrar aqui, vamos cronometrar. E a pessoa realmente cai na piscina e percorre aquela distância lá de 50, 100 metros. E ele consegue fazer aquilo mais rápido do que a pessoa que tirou o primeiro lugar na Olimpíada passada. Ele ganha o quê? Nada. Pode ganhar no máximo uma famazinha, um reconhecimento. Mas em relação à modalidade esportiva, ele vai ganhar alguma coisa? Por quê? Porque ele não está jogando conforme as regras. Você tem que se inscrever na federação, tem que participar das provas seletivas, você tem que ir pelo seu país, chegar lá você vai ter que participar pelas as qualificatórias até a final, e na final aí você compete. E se você for... Por quê? Porque não, é muito fácil fazer determinadas coisas que as pessoas se propõem fazer sem problema. Imagine, irmão, quando a pessoa não tem nenhuma responsabilidade de cuidar do semelhante, não é fácil evangelizar? Eu falo o que eu quero, se a pessoa tiver alguma dúvida, você diz, vá orar. Se a pessoa tiver alguma necessidade, você diz o quê? Não, Deus não me mandou te ajudar, já falei o que eu devia falar, agora é com você, se vire. Infelizmente é assim que as pessoas fazem. Não percebem o vínculo que se forma entre aquele que prega e aquele que foi abençoado com a pregação. Paulo inclusive fala desse vínculo aqui. E não é só de uma parte, é das duas. Mas vemos como as pessoas hoje, elas não querem cuidar de ninguém. As pessoas são egoístas. O apóstolo Paulo já falou sobre isso. Ele disse, vai faltar até o amor natural. Você pega às vezes, hoje em dia, o que determinados pais fazem em relação aos seus filhos e filhos aos seus pais, isso é contra a natureza. Porque pela natureza, as mães e os pais deveriam ter um sentimento de proteção para com a sua prole, por assim dizer. De cuidado para com a sua... Mas hoje o que a gente vê é um sentimento de ódio, muitas vezes. Afastamento. Isso é o ápice do egoísmo. É o amor natural. Um amor que a pessoa que foi para o inferno em Lucas 16 tinha. Lembra? Meus irmãos, eu gosto tanto deles. Eu estou aqui no inferno, mas eu não quero que eles venham para cá. Está no inferno. E ele tinha esse laço com os irmãos que estavam vivos, preocupado para que eles não fossem para lá. E a gente diz que ama, a gente diz que vai para o céu e não tem nem essa preocupação com as pessoas que a gente diz amar, sabendo que elas estão indo para o inferno. Você imagina isso? A hipocrisia que a gente vive hoje em dia. Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando, olha, você tem um estádio onde você deve correr. Alguém aqui já foi no estádio? O que tem no estádio? Existe um grupo de pessoas assistindo o que está acontecendo lá dentro, não é assim? Então você tem o lugar onde as pessoas estão competindo. Aqui a gente tem um estádio de futebol, né? O estádio olímpico é a mesma coisa, para quem já foi, quem já viu, né? É o mesmo formato, inclusive. Só que as pessoas, em vez de estar jogando futebol, estão lá jogando dardo, estão jogando, lança, peso, pulando, né? Correndo. Então, mas existe o quê? Uma plateia assistindo aquilo, vibrando, né? Apoiando. Você sabia disso? Da responsabilidade que você tem para com essas pessoas que estão te assistindo? É por isso que Paulo falou antes, eu faço de tudo para com todos, para se possível. Agora imagine, e Paulo está falando, inclusive, a gente que lê o capítulo 8, da liberdade cristã. Então, se eu comer carne e faz o meu irmão tropeçar, não como carne nunca mais. Por quê? Porque isso faz parte
dessa minha vontade de querer fazer tudo para com todos. Então, se eu tenho essa vontade de fazer tudo para com todos, inclui o quê? Se eu tiver que abrir mão de comer carne para que irmãos sejam salvos pela graça, tranquilo para mim. Então, você tem que entender que no estádio as pessoas estão te assistindo. Isso é bom, se você usar da forma correta, né? Mas é uma responsabilidade grande. Imagine, por exemplo, a gente passou aqui, teve um período, né, que os jogadores do Bahia, quando estavam chegando no estádio, os próprios torcedores, não foi torcedor de outro time não, torcedores do próprio time, porque o time estava com desempenho ruim, né, abaixo do que os torcedores achavam que deveria ser, e os torcedores jogaram pedras e outros objetos, chegaram a ferir jogadores, um no olho, quase que ficou cego, o goleiro. Então veja como é a responsabilidade de alguém que se propõe a desempenhar esse tipo de tarefa. Você vai correr no estádio, você entende que tem uma multidão que está indo lá ver o que você vai fazer? Mas Deus não faz isso. Não, Deus fez isso com Jó, e não foi uma multidão qualquer, foi os demônios. Viste o meu servo Jó? Você viu? Deus estava falando com quem? Satanás. Você viu como o meu servo Jó corre a carreira? Viu lá? Quem chamou para olharem para Jó? Deus. Porque você acha que Jesus disse que a gente é a luz do mundo? Luz se esconde? Não, luz está aqui para que ilumine. Seja percebida por todos. Então, os que correm no estádio, todos na verdade correm. Tem um monte de gente dizendo que é crente, dizendo que está nessa corrida, dizendo, mas efetivamente correndo, poucos. Porque, sabe, irmãos, se você já conversou com, eu creio que todos aqui já tiveram algum tipo de proximidade com alguém que é dedicado a alguma modalidade esportiva, seja profissional, amador, as pessoas se dedicam, até quem é amador mesmo. Sabe que não vai atingir nenhum tipo de objetivo se não tiver um mínimo de dedicação. Então as pessoas estão sempre procurando o quê? Melhorar a sua performance, não é assim? Então imagine alguém que fez 10 quilômetros, sei lá, em 1 hora. Aí a pessoa vai correr outra prova de 10 quilômetros daqui a 2 meses. Ele vai querer fazer em 1 hora? Não, vai querer fazer em menos. E para isso, ele vai ter que treinar o quê? Mais, se dedicar, corrigir de repente coisas que ele não corrigiu no primeiro treinamento, né? Então Paulo está usando esse tipo de comparação com um objetivo específico, mostrar como no Evangelho não é o que a gente vê hoje, mágica. Eu vou ser um bom evangelista, mágica. Eu vou ser um servo de Deus maravilhoso, mágica. Sem esforço nenhum. Sem esforço. Se para as pessoas aqui na terra chegarem em algum lugar, aqui na terra, se esforçam, imagine para a gente que quer ir para o céu. Sem esforço. Então é preciso que a gente, irmãos, desperte desse sono perigoso. Na verdade, todos correm, mas um só leva o prêmio. E no nosso caso, já expliquei isso ontem, você não tem que se preocupar com quem está do seu lado. Pelo contrário, quem está do seu lado está aqui para te apoiar. Mas a ideia de que um só leva o prêmio, para nós, é aquele que corre como o apóstolo Paulo corre, pela motivação correta. E corre como? Até o fim. Sem pensar em desistir. Um só leva o prêmio. E aí o apóstolo Paulo diz, correi. Isso está em que tempo verbal, por assim dizer? No imperativo. Isso não é uma sugestão. Como, por exemplo, uma pessoa olha, você vai fazer um exame, a pessoa vê que você está acima do peso e diz, eu sugiro que você dê uma caminhada. Não, isso não é uma sugestão. Isso é uma ordenança, você deve correr, não é nem caminhar. Corra! Correi de tal maneira que eu alcancei. E olhe, não é nem só correr, é correr com um propósito. Correr
dando o seu melhor. E quem é que sabe que você está dando o seu melhor? Duas pessoas, Deus e você. Então você deveria estar em paz com isso. Por quê? Porque quando você dá o seu melhor, por mais que as pessoas digam que você não está dando o seu melhor, Deus sabe que você está dando o seu melhor. A gente não está aqui competindo uns com os outros, irmãos. Deus sabe o que cada um de nós pode e deve produzir. Isso deveria trazer paz para a gente. E motivação no sentido de, não temos que carregar esse tipo de fardo, cobrança de produzir algo que não somos capazes de fazer. Pelo contrário, somos motivados a fazer algo que já fomos capacitados no Senhor para fazê-lo. É como a parábola dos talentos. O Senhor não cobra de uma pessoa que Ele não deu nada. Não, Ele deu 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro. Então Ele cobra que você faça alguma coisa com aquilo que Ele te deu. O que? Qualquer coisa? Não, Ele deu ordem, negocie. Para quando eu voltar, vocês me darem o lucro disso daí. Então no versículo 25, agora, caminhando já para a nossa parte derradeira. Todo atleta, mais uma vez, olha como Paulo não tem nenhum tipo, de receio em generalizar, porque aqui é algo que é uma ordenança geral mesmo. Existem passagens onde você entende que algumas pessoas têm essa função, outras pessoas vão desempenhar desse jeito, mas aqui é uma passagem geral. Todos. Então, não tem aquele que fica no banco sem fazer nada. Não tem essa opção, Todo atleta em tudo. Você domina os outros? Porque parece que a gente quer fazer isso, Não é pra gente dominar os outros, é pra gente. Então, quem é casado vai dominar a esposa vai dominar o marido? Não, domine você. Eu sou pai, Alguns aqui são mãe, outros são pais como eu. A gente vai dominar nossos filhos? Não. Eu vou me dominar para que eu possa ser o melhor pai que eu devo ser, aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo. E não aos olhos dos meus próprios filhos, mas aos olhos de Deus. E para que eu possa ser esse pai que eu devo ser, eu tenho que me dominar. Estava falando, eu não sei, eu falei com algum irmão recentemente, quando um filho faz algo incorreto e eu fico chateado ou triste com aquilo que ele fez, eu não estou apto ainda para corrigi-lo. Eu só posso corrigir o meu filho depois que eu resolver essa minha chateação e decepção. Por quê? Porque se eu estou chateado e decepcionado com o meu filho, o problema é de quem? Meu. Eu criei uma expectativa errada. Meu filho não é perfeito, nunca vai ser, é falível. Falhou. Precisa ser corrigido. Mas eu não vou ser capaz de corrigi-lo se eu não estiver agindo de forma espiritual. Aquele que é espiritual, corrija com espírito de brandura. Então, eu preciso corrigir o meu filho. Tenho que corrigir. É minha obrigação. Se eu não fizer isso, estou pecando. Mas eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Antes eu preciso me dominar, para que eu possa então desempenhar o meu papel. Percebeu? Eu não domino, eu me domino. E então eu estou agora apto a fazer as coisas pelo poder de Deus. Todo atleta em tudo se domina. Em tudo se domina. Então o que vai fazer de você uma pessoa, que tenha chances de conquistar alguma prova de esporte, alguma modalidade esportiva, não vai ser a falta de dedicação dos outros, vai ser a sua dedicação. Então você não espera que os outros façam. Tomara que todo mundo perca para eu ganhar. Não vai acontecer assim, Até porque o nosso inimigo é sagaz. Os servos das trevas se dedicam à sua geração, aos seus objetivos. Então, você precisa se dominar.
E se dominar, eu já falei isso ontem, estou só relembrando, porque eu creio que seja muito importante isso. Se dominar significa ter objetivos e ser fiel a esses objetivos. Na carta aos Hebreus, eu convido vocês a abrirem comigo. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Você acha que uma pessoa que se predispõe a se dominar vai ser tranquilo? Imagine que você ficou um tempo de férias e agora você voltou à atividade esportiva que você desempenhava. Só que você, quando chegou lá, o médico, a equipe de médicos, os profissionais lá que cuidam, nutricionista, viram que você está com 10 quilos a mais. E que você, para poder voltar a desempenhar a modalidade esportiva lá que você pratica, você tem que, no mínimo, começar a perder esses 10 quilos para poder voltar ao treinamento. Senão, se você começar esse treinamento com esse excesso de peso, você pode se lesionar. Aí a pessoa começa a ter que cortar uma série de coisas. Você acha que vai ser fácil? Você vê as pessoas do seu lado comendo o que você queria comer. E você com um prato de salada na frente. E a sobremesa, gelatina. Irmão, gelatina não tem gosto de nada. Como é que uma coisa não tem gosto de nada? Você já viu como faz gelatina? Rapaz, você pega um negócio, parece um suco tangue, bota no caldeirão quente, né assim? Esquenta o negócio e depois taca na geladeira e diz que esse negócio é saboroso. Com leite condensado. Então pode não. O propósito da gelatina é justamente tirar esse tipo de coisa. Mas se botar isso, fica gostoso, realmente. Mas então você vê pessoas comendo uma gelatina com leite condensado e a sua sem. Não, isso é injusto. E você vai dormir e aí está lá o pessoal comendo uma feijoada de noite. E você, caldo de abóbora, não é nem a sopa, é o caldo. E para que você não fique com muita fome, eles botam umas folhas lá para enganar. Tudo bota folha. Diz que folha sacia. Não sei quem, né? Mas dizem. E aí você fica naquele negócio. Você acha que é fácil, não? Mas a pessoa sabe que precisa fazer aquilo. Ela tem um objetivo. Então, no outro dia a pessoa vai na balança e vê, perdi 500 gramas, perdi 1 quilo, Então a pessoa tem um objetivo. A equipe disse, você vai fazer isso, sei lá, durante 20 dias para poder atingir, você deve perder pesos nessa, né? Eles têm toda uma métrica que eles fazem lá, baseado no seu tamanho. Então, você sabe, não é fácil você se dominar. Você percebeu, irmãos, que a gente fica com sono quando tem que estar acordado e a gente perde o sono quando tem que dormir? É verdade, sim. Aí você diz, imagine uma pessoa que precisa tomar remédio para dormir. Aí você vê essa mesma pessoa, meio-dia, não é possível. De noite tem que tomar remédio para dormir. E agora que era para ficar acordado, que devia estar sangue no olho, está assim, não, está uma coisa de errado. Porque é difícil a gente se dominar. Às vezes a gente dá aquelas vontades loucas, sabe? Estou com a vontade de ler. Você acha que você agora é um intelectual, começa a ler. De repente, você não, já li demais, você quer passar 2 meses sem nem tocar no livro. Não pode. Tem que ser o hábito da leitura. Hábito. E para isso você tem que se dominar. Estudante, você acha que é fácil a vida de estudante? Irmão? A gente brinca, você só tem que estudar. Mas quem estuda sabe que não é só estudar. Estudar é complicado, é complexo. Existem áreas do conhecimento que vão exigir bastante dedicação para quem estuda. E você então vai ter que ter uma metodologia. Você vai ter até que estudar o método que você vai estudar. Isso é metodologia.
Por quê? Porque você entende que se estudar de qualquer jeito não rende. Olha como é difícil você ter sucesso em qualquer área. E Paulo quer mostrar isso. Imagine na área espiritual. Então aqui no capítulo 10 ele diz: ora, expostos como espetáculo, tanto ao próprio quanto de tribulações, tornamos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. O irmão José deu exemplo esses dias dos moravianos, que queriam evangelizar os escravos, né, de uma determinada ilha. O Senhor disse: não aceito que pregue lá. Aí eles: mas e se a gente for como escravo? Aí pode, tudo bem, mas não vou pagar nada por vocês. E eles foram. Nunca mais viram os pais, familiares, nada, ninguém. Não, mas esse é o chamado de Deus para a minha vida. É assim que eu vou glorificar a Deus. Você entende? Isso não é história que a gente faz de conta, não, mas isso é caso verídico. Aconteceu na história da igreja. E não foram casos isolados, só dois, jovens no plural. Em um determinado momento, eles se estimularam uns aos outros a esse tipo de prática. E a gente percebe como hoje em dia a gente tem se afastado disso. Por quê? Porque ninguém quer se dominar. É impressionante como a gente dá vazão aos nossos desejos. E tem gente que até pede para Deus para satisfazê-los. Você imagina isso? Em vez de pedir a Deus para combatê-los. Ó, Deus, me ajuda a fazer tudo que minha carne deseja. Você está maluco? Deus, me ajuda a mortificar minha carne, Senhor. Olha, não deixa não. Se o Senhor quiser abrir a porta, o Senhor tranca ela na minha cara, bate ela, não deixa eu ir para onde não devo ir não, Senhor. E os crentes pedindo a Deus para fazer coisa por eles, que vão afastados de Deus. Olha que coisa, irmão. Meu Deus. Então ele diz aqui no versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de quê? Por quê, irmãos? Porque começar a fazer uma coisa é muito mais tranquilo do que perseverar fazendo-a. Né? Então, por isso que as pessoas preferem planos de curto prazo. Sabe, eu vou ficar sem comer uma semana para poder entrar na calça que eu quero vestir. Sim, e depois? Não penso no futuro. Não é isso. Sabe, tem que ser hábitos saudáveis. Não essas corridinhas de 50 metros e depois, né? Não! É muito melhor você ir no passo da tartaruga e vamos lá, do que você dá aquela, parou, toda hora para. Que é isso? É necessário perseverança. Então, quando Paulo está falando de domínio próprio, não podemos entender domínio próprio sem perseverança. Porque o mais difícil não é você se dominar por um curto espaço de tempo. É você pegar esse domínio próprio de um curto espaço de tempo e carregar por um longo espaço de tempo. Nesse exemplo que Paulo dá, que é a modalidade esportiva, um atleta para ser formado, às vezes é uma década, irmão. Se não mais. Então, quando você vê um atleta que está lá, né, na Olimpíada, sei lá, a gente fala de Olimpíada, esse ano até vai ter uma, né? Se Deus permitir. Então, você vê lá 24 anos, 23 anos, talvez no auge da forma física. Quando foi que ele começou a treinar? Com 4, com 5. Foi campeão estadual, talvez, quando tinha 8 anos. Parecia uma piabinha na piscina, né? Até para você tirar foto era difícil, de tão pequenininho que era. Aí foi crescendo, 14 anos, foi crescendo. É assim. Ele não começou a treinar ontem e aí está na Olimpíada amanhã. Não. Começou na infância. E foi perseverando desde a infância.
As pessoas acham que as coisas são assim. Fast food. É igual uma pessoa que olhou para Mateus, viu que Mateus tinha um porte físico e disse: em uma semana eu consigo ficar igual a ele, pastor? Eu disse: meu filho, milagres podem acontecer, mas nunca vi um desse. Porque às vezes a pessoa pensa, é assim, bom. Então, você vê alguém que é estudioso, você vê alguém que tem esse hábito de estudar desde a infância, eu vou ser tão inteligente quanto ele em um mês, será que vai? Spurgeon, por exemplo, leu milhares de livros. Ele lia livros, né? Acho que não sei o que, acho que era 10 por semana, não me lembro. Eu não sei que era muita coisa. Tinha aquela questão de leitura dinâmica, que só vai surgir esse termo bem depois. Ele já tinha ela naquela época. Nem se conhecia o termo, ele já tinha. Então, ele conseguia ler, às vezes, um livro de 300 páginas um dia. E dizer aonde estavam as palavras no livro. Você vê a cabeça. Ele tinha uma biblioteca, irmãos, na casa dele, que era uma coisa assim assombrosa. E não era de livro para decorar, livro que ele leu. E que ele escreveu. Ele é o maior escritor de todos. Se você pegar, inclusive, escritos de ímpios, ninguém nunca produziu tanto quanto ele. E ele morreu jovem, viu? Comparado com as pessoas hoje. Aí você vai dizer, não, eu vou conseguir chegar assim na mentalidade, sabe? Em um mês um mês. Aí quem sabe daqui a uns 20 anos, né? Você possa assim ter 20% do conhecimento que ele conseguiu, né? Por quê? Porque a gente não quer ter a dedicação que ele teve. Spurgeon dividiu o dia dele de maneira assombrosa. Ele fazia um medalhista olímpico se sentir um nada. Eu creio que se Michael Phelps lesse a agenda de Spurgeon, ele ia se sentir humilhado. Porque Spurgeon, ele anotava o momento em que ele ia conversar com a esposa. Isso não é porque ele era uma pessoa, né, que ele amava a esposa dele. Mas ele sabia que tinha que gerenciar muito bem o dia para dar conta dos afazeres que o próprio Deus tinha dado para ele. Vou acordar tal hora. De tal hora vou ler, de tal hora vou escrever o que eu tenho que escrever, de tal hora eu vou fazer assim, de tal hora vou fazer assim. Todo dia isso. Não foi por um mês, todo dia. E a gente percebe como as pessoas hoje são assim, né? O que der vontade. Hoje eu acordei meio sem vontade de estudar, sabe? Acho que eu vou botar uma série na televisão. Para desanuviar. Já viu essa expressão? Quando uma pessoa, vou desanuviar. Gente, mas que cão é esse? Não, é quando a pessoa está assim, né, muito estressada. Eu disse, você está estressado por quê, mãe? Minha vida, quando a pessoa não sabe dizer porque está estressada, você já sabe que, né? É aquela pessoa que está tão revoltada com a vida que foge de casa morando sozinho. São as pessoas de hoje, não tem motivo para estar estressado como estão. Eu vou conversando às vezes com o Mateus e isso. Você vê que a pessoa às vezes sai de casa às 7 da manhã. Isso eu estou supondo uma pessoa que está dirigindo. Tem que chegar somente 8h30 no lugar. E a pessoa sai parecendo um carro de Fórmula 1. Mas meu Deus, você não está nem atrasado. Mesmo se tivesse, não tinha desculpa. Mas tá, se você for devagarzinho, você consegue chegar em paz ainda com antecedência. Porque você está nesse desespero. Não! É porque quando chegar lá eu tenho que ver uns vídeos no TikTok. Só pode ser. Todo mundo tá parecendo que tá apressado. Aí chega no lugar, abre o celular e passa 2 horas lá. Cadê a pressa? Não é assim, não, eu estou apressado que eu quero produzir. Não. É o cão mesmo, fustigando. Querendo tirar a nossa paz em todos os instantes. O que é que a gente precisa? Domínio próprio. Quem é que está dirigindo o carro? Você. Quem vai dirigir? Quem vai dizer a velocidade que o carro vai andar? Você. Uma pessoa que está no fundo está querendo ir mais rápido. Você puxa para a direita, não é para a esquerda não, é para a direita. E deixa a pessoa passar pela esquerda. Não admito que ninguém me ultrapasse. Puxa, você está competindo. É Fórmula 1 agora? Eu jogo de luz, eu fiquei lá. Um jogo de luz te tira do sério. Imagine se você tiver um show pirotécnico, então, né? Vai ficar igual um louco. Tem gente que parece esses cachorrinhos, sabe? Que quando estoura fogo fica uau, uau, uau.
Não, meu filho, calma, as coisas não podem te abalar assim. Domínio próprio. Então, eu não sei se vocês estão percebendo o esforço que eu estou desempenhando aqui, para ver se a gente absorve isso. Porque, irmão, se a gente tivesse domínio próprio, a nossa vida seria tão mais frutífera. Olha, irmão, se a gente se organizasse um pouquinho mais, a gente ia produzir coisas que a gente ia ter que ter uns espinhozinhos na carne para não se ensoberbecer. É porque a gente é muito desorganizado. Eu estou falando isso espiritualmente, não estou aqui analisando a vida de ninguém do ponto de vista, até que não é o meu chamado, e não aqui agora. Na sua vida, você pode ser a pessoa mais organizada no seu dia a dia, e espiritualmente ser totalmente desestruturado, que é o caso mais comum. Tem pessoas que são metódicas nas mínimas coisas do dia a dia. Até um talher colocado errado incomoda. Aí você vai olhar a vida espiritual da pessoa, oração, leitura, comunhão, né? Zero. Mas no dia a dia é quase a perfeição na organização. E na espiritualidade, zero. Desorganização geral. Por quê? Porque o difícil é você se dominar espiritualmente. Então aqui ele diz: com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus... É fácil fazer a vontade de Deus, irmãos? Não, mas é muito mais difícil perseverar fazendo. Você lembra de Elias? Fez a vontade de Deus? Fez, mas em um determinado momento, quando ele viu que Deus não matou Acabe e Jezabel, ele pediu 2 autos e queria sair do baba. Senhor, ó! Sabe? Você sabe esse final, né? Me institui aí. Cansei. Nada, fiz tudo. O Senhor mandou eu ser alto, ser rei do céu. Depois o Senhor me mandou desafiar os profetas de Baal, desafiar os profetas de Baal. Depois o Senhor me mandou matar os infeliz, matei os infeliz. Depois o Senhor disse para orar para chover, orei e choveu. E Acabe e Jezabel estão aí, parecendo que estão bem bom. Não vai matar eles não? Não, agora não. Ah, então não quero mais não. Como assim você não quer mais? Olha como a gente... Elias, irmão. Elias não viu a morte, subiu ao céu direto. Pum! Mas para você ver como ele era sujeito a sentimentos como nós. E a gente tem que fazer o que com eles? Dominá-los e não ser dominados por eles. Porque senão chega uma hora que a gente se cansa de fazer o bem. Percebeu como Paulo está exortando ele? Exortando aos Gálatas, ele também está se exortando: não nos cansemos de fazer o bem. Então aqui, perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis. E é só o autor da carta aos Hebreus que tem essa linguagem? O próprio Jesus diz: quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim. E um cenário de quê? De grande apostasia. Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. E aqui essa passagem, versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder? Nele não se compraz a minha alma. E é isso que você quer para a sua vida? Entristecer a Deus com o retrocesso? Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Olha vocês aí. Amém. Aleluia! Oh, glória! Nós não retrocedemos para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Amém, irmão? Amém. Vamos se motivar? É que é segunda. Hoje é segunda, pastor. E amanhã é terça, e depois vai ter, sabe? É todo dia, meu filho. Vamos voltar para 1 de Coríntios? Ainda? Versículo 25 do capítulo 9. Todo atleta em tudo se domina. Aí Paulo faz agora a diferenciação. Aqueles são esses
aqueles que a gente vai ver competindo na Olimpíada de Paris, se tiver, né? Se não acontecer nada diferente. Está planejada para ser esse ano, a Olimpíada de Paris. Para alcançar uma coroa. Então, como tem em todas as Olimpíadas, sempre algum brasileiro vai ganhar alguma medalha e aí vai ficar famoso por algum tempo. Vai ganhar muito dinheiro ou pouco dinheiro por algum tempo. Não é assim? Não é para isso que a grande maioria vai e se esforça tanto? A gente sabe que a maioria das pessoas que se dedicam aos esportes não é mais porque amam os esportes. Não existe mais isso hoje, né? Num passado distante até tinha gente que gostava de praticar. Não, as pessoas veem isso como forma de lucro. Hoje em dia, mais do que nunca, tudo só vale se for forma de lucro. Até jogo de videogame as crianças querem ganhar dinheiro. Você sabia que ganha dinheiro no jogo de videogame? Rapaz, que cão é esse? Não, eu vou jogar aqui porque se eu ganhar essa partida... Gente, mas... Não, fique tranquilo, você não depende disso para sobreviver, não. Então, as pessoas hoje, em todas as áreas, elas são estimuladas a fazerem daquilo uma forma de lucro. Então, você não tem mais aquele menino que gostava de jogar futebol e tinha um sonho de vestir a camisa do time para o papai ficar feliz. Que papai ficar feliz, meu filho? Todo mundo quer um contrato milionário, com um time que odeia até. Pode ser até um time da Arábia Saudita, que a gente nem sabia que existia. Paga bem. As pessoas querem ganhar dinheiro hoje, a qualquer custo, né? Isso faz parte da multiplicação da maldade. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Naquela época, irmãos, não tinha a monetização que se tem hoje, mas o que é que acontecia? Tinha um reconhecimento social. Então, normalmente, a pessoa que vencia, né, alguma modalidade atlética, ele recebia um cargo no governo, né? Era assim na Grécia Antiga. Então, eles tinham esses objetivos, né? Além do reconhecimento social, havia também uma coisa, um lucro, né? Hoje, muito mais, né? Mas naquela época já existia também. Para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, o que Paulo quer dizer? A gente não deveria se sentir muito mais estimulado, uma vez que o nosso prêmio é incomparavelmente melhor? Incomparavelmente melhor. Spurgeon diz, uma frase que ele fala, né, eu não me lembro exatamente, mas é mais ou menos assim: se a gente comparar um cristão ao rei, a gente vai ter que acrescentar ao cristão todas as glórias que Deus propõe. Porque parece que o rei tem mais, né? Não, o rei tem menos do que o cristão. O cristão tem muito mais do que aquele que acha que tem mais aqui na terra. Mas às vezes a gente não se apercebe disso. Porque a serpente veio para você e disse: quer dizer que você não pode comer de nada, né? Sua vida deve ser tão chata, estar nesse jardim aqui, mas não pode comer de nada, né? Mas não pode comer de nada, é isso? Não, pode sim. Então, cuidado para que você não se veja entristecido numa vida que deveria ser de intensa alegria. Versículo 26: assim corro. E aí Paulo diz: eu não sou treinador, eu sou atleta como vocês. Paulo já era uma pessoa avançada em dias, mas a ideia é que nós estamos correndo a carreira até o fim. Porque, segundo o senso comum, o que é que acontece? Quando uma pessoa atinge determinada idade, ela deixa de ser, né, atleta e às vezes passa a ser treinador. A maioria dos treinadores já foram atletas nas modalidades que se propõem a treinar os outros, né? Não, Paulo diz: não tem isso na nossa modalidade, por assim dizer. Todos somos atletas, inclusive eu corro também. Eu não estou aqui falando como um técnico, eu estou falando como um que está correndo igual a você. Assim corro também eu, não sem meta. E ele diz: não sem meta. Eu já dei esse exemplo, vou repetir, dei esse exemplo em outro momento.
Quando você corre a maratona, tem aqui em Salvador, acho que todo ano está tendo agora a maratona de Salvador, eu acho, não é? Então, é qualquer 42 quilômetros em Salvador? Não, é um percurso que foi o quê? Estabelecido pela organização da prova, não é assim? Tem uma corrida também chamada Farol, né? Então, Não. Primeiro você vai para casa. Não, mas eu quero começar ao contrário. Pode? Não. Imagine se você diz, não, eu quero começar no fim, eu me sinto melhor. Aí está todo mundo vindo e você voltando. E mesmo que você faça a prova no menor espaço de tempo, você vai ganhar. Porque você não está correndo da forma correta. Ah, mas eu corri a mesma quilometragem. Mas você não seguiu a ordem correta. Então, quando você se propõe a correr aquela corrida, tem que ser aquela corrida. Não é mais a sua corrida. É a corrida que você acordou em correr. Então, o percurso é esse. Vai, vou. Então, pode se inscrever. É isso que Paulo quer mostrar aqui. Assim corro, não sei meta, eu sei para onde eu estou indo. Então, o que eu falei ontem até, as pessoas hoje são totalmente sem objetivo na igreja. Você fala, vem cá, o que é que você pensa para você como cristão, se o Senhor não lhe chamar antes? Imagine que você vai viver até o último dia de 2024. E como é que você quer ser no último dia de 2024? Qual o projeto espiritual que você tem na sua vida? Não, pastor, não tenho meta nenhuma. Como assim não tem meta nenhuma? É por isso que você não vê melhora. Você não vê crescimento na vida das pessoas, edificação. Por quê? Porque não tem comprometimento, não tem meta, não tem objetivo. Como eu vou melhorar as minhas falhas se eu não tenho meta nenhuma? Não, eu quero ser um cristão como eu devo ser. E o que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar essa área. Não que eu não preciso melhorar em todas as áreas, mas a gente sabe que tem determinadas áreas que para nós são, para cada um de nós, e às vezes é diferente de um para o outro. Eu preciso mais dar atenção a esse aspecto da minha vida, Senhor, me ajuda. Isso tem me atrapalhado tanto, Senhor, a ser o cristão que eu sei que eu preciso ser. Isso é ter meta, irmãos. É você reconhecer. Meu pai foi diagnosticado recentemente com uma enfermidade, ele já tinha enfermidade no coração e fazia tratamento, foi diagnosticado com uma piora, né? Vai precisar de um tratamento mais específico. E o que ele vai fazer a partir do momento que o médico fechou o diagnóstico? Ele tem que fazer o tratamento que o médico mandou. Primeiro, comprar os remédios, tomar os remédios da forma correta, fazer a dieta que o médico vai passar. Tem também uma espécie, eu nem sabia que tinha isso, né? Mas ele vai ter que fazer uma espécie de fisioterapia cardiovascular, né? E aí, para poder estimular o coração dele, né, a funcionar melhor, ele tem que fazer isso. E qual é a meta? Melhorar até a próxima consulta. Não sei quando é. Então tem uma meta a se cumprir. Mas se tem isso no plano físico, no plano espiritual, como é que a gente não tem meta, irmão? Por exemplo, por que ninguém nunca arranca o olho? Nem corta a mão, nem decepa o pé? Deus me livre, pastor, nunca vou fazer isso. Mas Cristo não mandou? É o teu olho que te faz pecar? Mas quem é que vai ter quem é que vai executar isso? Só quem tem domínio próprio. Só quem tem meta. Por que eu arrancaria o meu olho? Porque eu sei que o meu olho está me atrapalhando na corrida e eu tenho uma meta a cumprir. Não posso deixar que esse olho fique me atrapalhando. Eu ainda tenho tanto a correr. Meu pé está me atrapalhando. Não posso deixar ele continuar a me atrapalhar. Eu ainda tenho muito a correr. Então, por que as pessoas não fazem a transformação que sabem que precisam? Porque não tem meta. O sentimento é ou a procrastinação, deixa para lá, para amanhã, deixa para depois, ou aquele sentimento, não, Jesus volta logo, logo. Para que esse exagero todo? Eu vou ter essa dedicação para me santificar? Eu já não estou salvo? Será?
Sem santificação? Então, quando a gente percebe hoje em dia, né, a falta de crescimento espiritual como uma marca dos evangélicos hoje, não crescem. Porque a gente não vê isso aqui, dedicação, entrega, perseverança em fazer aquilo que se propôs a fazer, da forma como tem que fazer, melhorando a cada dia. Assim eu corro, também eu, não sem meta, assim luto, assim luto. E aí Paulo diz, você que estava pensando que era só correr, tem momento que a gente vai ter que lutar. Mas não pode só correr, eu prefiro só correr, lutar não é comigo não, lutar dá trabalho. Não, vai ter hora que você vai ter que lutar. E como é que você vai ter que lutar? Como quem sabe contra quem está lutando. Eu não estou desferindo golpes no ar. Numa linguagem bem atual, atirando para tudo quanto é lado. Os evangélicos hoje ouvem todo tipo de pregação, por mais herética que seja. Vai que dá certo. Vai que... Eu não estou desferindo, eu sei quem é o meu inimigo. Efésios capítulo 6. Os meus inimigos não são de carne e sangue, são principados, potestades, são hostes espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. São esses seres que de fato eu tenho que travar na grande luta. A minha carne me assedia continuamente. Então eu sei contra quem eu estou lutando. Mais uma vez, não estou aqui para dominar os outros, eu estou aqui para me dominar pelo poder de Deus. E no máximo, me tornar em Cristo um exemplo para os meus irmãos. Para que, quem sabe, eu possa dizer, como o apóstolo Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas eu tenho que ter bem convicção antes de falar em relação à vida que eu estou vivendo. E aí ele finalmente diz aqui no versículo 27, mas esmurro o meu. É mais fácil a gente esmurrar os outros ou a gente se esmurrar? Exatamente. Por que é mais fácil a gente esmurrar os outros? Porque não dói na gente. Então, é o mesmo princípio que Jesus já havia dito. É fácil às vezes enxergar o cisco no olho do irmão. Maravilha. Realmente é desconfortável ter um cisco no olho. Mas e eu estou com a trave no meu e não percebi? Como é que isso acontece? Eu preciso esmurrar o meu corpo. E por que eu faria isso? Porque eu não posso ser desclassificado. Eu não posso ser desclassificado dessa corrida. A desclassificação é algo impensável para nós, porque desclassificação significa condenação. Não tem outra corrida. Porque imagine um atleta ele é desclassificado de uma corrida e depois ele tem outra há pouco tempo para correr. Não, eu fui desclassificado de uma corrida, mas aí daqui a 3 meses, 4, tem outra, né? Vai dar certo. Não, a gente só tem essa porta aqui, só tem esse caminho aqui. Então eu preciso levar a sério. E como ele diz, por que eu vou esmurrar o meu corpo? Para reduzir ele? Percebe? Mais uma vez, não é minha vontade que manda em mim. Eu mando na minha vontade. Então eu estou com muita vontade de ir no banheiro. Não, eu não vou. Eu estou com muita vontade de falar umas verdades para alguém. Não vou. Até porque a motivação não é a mais correta. Eu estou com muita vontade de ver determinadas coisas. Não vou nada, Deus me livre. Botar o olho em determinadas coisas só vai me fazer mal. Olha, irmãos, quando a gente descobre o benefício que é a gente se dominar, sabe? É um estímulo maravilhoso. Então, por que tem gente que não tem esse estímulo? Porque nunca chega a colher o resultado, desiste antes. É como está escrito em Gálatas: se a gente não se cansar de fazer o bem, colheremos
Mas se a gente se cansa, aí a gente nunca colhe. Eu faço bem, aí eu cansei, tô jururu, aí fico um tempo sem fazer, aí não colho. Aí de repente eu começo a fazer de novo, tenho uma decepção, paro de fazer. E nunca vou colher. Toda hora eu estou recomeçando, não persevero nunca. É como a gente vê na igreja. Tô quente, tô frio, tô quente, tô frio, tô quente. Parece aquelas brincadeiras de criança, tá quente, tá. Aí quando você acha que tá chegando perto, né? Esfriou. Tinha aquela brincadeira também da pedra, bem me quer, não me quer, bem me quer, mas... Meu Deus, parece que hoje em dia as pessoas da igreja são assim. Não tem aquela constância. Constância. Você se propõe a fazer algo e você não vai deixar de fazer aquele algo que você se propôs a fazer. A não ser em casos extremos. Então, por exemplo, quando é que eu não vou estar aqui? Só se eu estiver internado na UTI. Foi o caso. Saiu da UTI, já venho. Não poderia nem pregar, o pulmão não suporta, mas vou. Se no máximo que acontece é eu desmaio, daqui a pouco eu jogo água na minha cara e levanto de novo. Então, isso sabe, eu nem era crente, depois que eu me converti, mexeu mais comigo ainda. Na Olimpíada de 1986, se eu não me engano, foi em Los Angeles, uma maratonista suíça, se eu também não me engano. Eu já vi até um documentário sobre ela, mas eu sou meio esquecido das coisas, eu não fixo de muito. Mas eu vi um documentário dessa senhora, hoje é uma senhora, na época era uma maratonista. E ela não estava nem até as primeiras. Mas a questão é que naquele dia estava muito quente em Los Angeles. Então, Los Angeles teve uma desidratação muito grande nos atletas. Muita gente desistiu da prova. E vocês sabem que a maratona, ela são 42 quilômetros, você começa corre todo um monte de lugar, mas os últimos 800 metros são dentro do Estado Olímpico, né? Com todo mundo vibrando. E aí ela entra no Estado Olímpico, mas ela já estava naquele estado já de quase que desmaiar. Ela andava toda torta assim, e ficava o pessoal, né, os auxiliares médicos, porque assim, se ela desmaiasse, pegava, porque até então não podia socorro. Depois dela, houve uma mudança na Olimpíada, nas regras da Olimpíada. Então o atleta pode receber um socorro médico e depois voltar à corrida. Antigamente não podia. Antigamente, se tivesse qualquer auxílio médico, a pessoa automaticamente já estava desclassificada, porque não suportou o desgaste da prova. Depois do que ela passou, mudou. Então, ela ficava, ela conseguiu. Mas assim, foi um negócio assim, todo mundo ficou, sabe, se sentindo mal por ela. Isso. Pare, você já fez o suficiente. Ela nem ouvia, né? Magrinho, um bonezinho maior que a cabeça. Vocês já viram a imagem? Um cristão fazer menos do que isso? Não. Comigo não. É aquele desmaiando assim, paro nada, dou trouxinho aqui e ainda ando. E por que isso? Porque o meu Senhor disse que eu tenho que amar Ele com toda a minha força. Glória a Deus. Então, se ainda tiver força para eu me arrastar, eu me arrastarei. Então, não tenho força mais de andar, então eu me arrasto. Mas não vou desistir antes da prova. E se eu morrer, eu já ganhei. Se a gente morre, aí ganhou, acabou a carreira, a gente foi fiel até o fim. Mas enquanto o Senhor não me levar, estou indo. Mas as pessoas desistem tão fácil. Nem cansou. Mas não. O que foi, ué? Não, eu acho que eu vou cansar. Eu acho que eu vou cansar. Eu acho. Aí viu uma ladeira. Eu acho que eu não consigo subir. Mas nem tentou. Nem tentou. É impressionante hoje, né? Eu creio que eu não consigo fazer isso. O quê? Perdoar. Você tentou já fazer da forma correta? Como é, pastor, da forma correta? Você não sabe a essa altura? Tudo bem, vou falar. Você pede ao Senhor. Senhor, me ajuda a perdoar como o Senhor me perdoou.
Ô Senhor, me ajuda a entender o quão miserável eu sou e quão bondoso o Senhor é, para que eu possa também exercer essa mesma bondade com aqueles que me tratam mal. Dificilmente você não vai perdoar as pessoas se você orar da forma correta, pedindo ao Senhor que te mostre. Você fez, eu fiz muito pior para Deus do que qualquer pessoa vai fazer a gente, ainda que tivesse 10 vidas para nos perseguir. Por mais que alguém tenha te feito mal, ele nem fez 1% do que você já fez contra Deus. E se você é crente, Deus te perdoou em Cristo Jesus. Como eu não perdoaria? Por que as pessoas acham que determinadas coisas são imperdoáveis? Porque elas não têm a mínima noção do que Cristo fez por elas. É mais ou menos assim, sabe? Eu estava devendo 10 centavos, Cristo foi lá e pagou por mim. 10 centavos? Então, quando nós percebemos, o que Paulo está falando aqui de esmurrar o corpo é nesse sentido, irmão. Porque uma das coisas que mais fazem as pessoas pararem ou retrocederem são o quê? Frustração. Por quê? Você já imaginou, quando você evangeliza, você evangelizou uma pessoa e no outro culto a pessoa vai para a igreja, pouco tempo depois a pessoa fica firme em Cristo, pouco tempo depois a pessoa colou com você para fazer a obra de Deus. Rapaz, mesmo que você fica lá, não empolga, vou evangelizar mais. Aí daqui a pouco você evangeliza 10, a pessoa não só não vai, como passa a te odiar e te evitar na rua. Que não, aí não. Pô, mesmo assim, né? De cada 10, um deveria vir. Aí você já está nos 50. Rapaz, já é 50 e ninguém vem. Pode ser 1000, pode ser 100.000. A gente não está fazendo as coisas porque vamos obter algum tipo de resultado. Não, o resultado é não desistir. Não nos cansarmos de fazer o bem. E para isso eu preciso reduzir o meu corpo à escravidão. Por quê? Porque o nosso corpo, irmãos, é movido por estímulos. Por exemplo, você pode estar com sono, mas se você está deitado e você sente aquele cheiro de um café com cuscuz e ovo, glória, não é não? Misericórdia. Não, cuscuz cheira, um cuscuz bem feito, não é não? Misericórdia. Aquele cuscuz chega, fica inchadinho, sabe aquele inchadinho, fofinho? Porque tem uns cuscuz que se você jogar na parede, quebra a parede. De tão duro. Eu já comi um desse no caixa. Digo, vaso, não sei como o dente suportou. Mas tem uns tão fofinhos, né? E quando você bota a manteiga que ela entra nele, ela vai derretendo assim para dentro. Aí depois vem aquele ovo por cima. E aquele cafezinho aqui do lado. E você, né? Ah, parece que o sono passou. Na hora, aí, ó. É estímulo, irmãos, é estímulo. Então, a gente precisa ser estimulado a escravizar o nosso corpo, porque tem grande benefício. Paulo diz, o esporte físico, ele tem pouco benefício. Por quê? Não é que não tem nenhum, é porque ele beneficia só o corpo e só por um pouco de tempo. Mas a piedade com contentamento, aí é benefício para a eternidade inteira. Olha como a gente deveria se sentir mais estimulado. É como se eu dissesse para vocês, olha irmão, quem conseguir descer correndo essa ladeira e subir correndo a ladeira, vai ganhar R$5. O pessoal olha para mim e diz, tá bom pastor, continua sentado. Aí eu digo, quem conseguir descer essa ladeira e subir a ladeira, vai ganhar R$5 milhões. Eu não termino a frase. Por que mudou a atitude das pessoas? Porque o estímulo foi outro. Você acha que quem vai ganhar R$5 é o mesmo estímulo do que quem vai ganhar 5 milhões? Né? É o mesmo estímulo, tá bom, vai achar. Né? Então, por isso que Paulo diz, sabe, tem uma coroa corruptível e o pessoal já está se matando. Imagine você que vai ganhar uma incorruptível. Não deveria se sentir muito mais estimulado, motivado? Pastor, por que você fica sempre com essa cara alegre, parecendo um doido? Sabe doido que fica rindo assim do nada? Às vezes eu me sinto assim.
Por quê? Porque esse é o estímulo que eu tenho. Eu sei que o que eu estou fazendo, por mais doloroso que seja em determinados momentos, é bom. Só está gerando o quê? Benefício. Hoje, de novo, eu fui para aquele lugar que me obrigam a ir. E quase que eu perco o horário, que eu nem me lembrei. Normalmente era quarta ou quinta, marcaram uma segunda. Quando eu vejo um celular tocando e apareceu o nome do lugar, falei, rapaz, cheguei lá, a pessoa me tratando, quando viu assim, eu sorrindo. Tá normal? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá bom. Porque as pessoas, elas querem que você se chateie, né? As pessoas esperam que você seja tão infeliz quanto a maioria delas são. Por isso que a maioria das pessoas precisa fingir nas mídias sociais algum tipo de felicidade. Ali é o único momento que elas podem fingir. É como foto. Você está triste, aí você vai tirar foto, volta, arranca, né? Você deu um sorriso falso por 5 segundos, registrou aquilo. Mas aquilo é a sua verdade? Não, a sua verdade é carranca o dia inteiro. Então, é isso que as pessoas produzem na mídia social. É por isso que eu não tenho foto minha na mídia social. Por quê? Eu não preciso mostrar minha felicidade para ninguém. Quem me conhece sabe que eu sou feliz. Pronto. Felicidade verdadeira, ela é vista no dia a dia, não numa mídia social que pode ser manipulada como é. Olha como eu estou feliz. É o quê, velho? Quer dizer que para você estar feliz você tem que se mexer. Parado você não fica feliz. Ih, essa felicidade está meio estranha. Só se mexendo você fica feliz? Só fazendo determinada coisa você fica feliz? Não, o cristão é feliz o tempo todo em tudo que faz. Se a gente é feliz até nas tribulações. É por isso que é por isso que o mundo tem tanta inveja da gente, irmãos. E é uma coisa assim tão triste quando você vê cristão, se é que existe, com inveja de gente do mundo. Mas como assim? É como um Bill Gates olhando para uma pessoa que está chupando picolé capelinha e dizendo como eu queria um picolé capelinha. Pelo amor de Deus, Bill Gates pode comprar 5 capelinha. E eu falo da fábrica. Não estou falando sobre do picolé. É claro que ele não vai desejar o picolé da capelinha. Porque se ele quiser o picolé capelinha... O picolé capelinha é bem, você viu, irmão? Você já para a capelinha. Mas o capelinha é verdadeiro. Né? Original, que tem o sofisticado. É bom. Tem escrito até no palito capelinha. Né? O negócio organizado. Na minha época não era assim, não. E aí você vê, ele tem condição. O cristão, nessa comparação, ele é 10 vezes superior a Bill Gates. Como é que eu vou? Está faltando alguma coisa na sua vida? Se realmente você precisasse, já estava aí. Se não está ainda, é porque você nem precisa. E se precisa, não é para agora. Porque quando você precisar, Ele dá. Ele quem? O seu Deus e Pai, que cuida de você. Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Você imagina isso? Pedimos, e olha que a gente pede muito. E pensamos, e olha que a nossa imaginação é fértil. Ele faz muito mais. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é você buscando, é Ele te acrescentando. Isso é para a gente ter um mínimo de confiança, irmãos. Nem um mínimo de confiança a gente tem no Senhor. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. E por que Paulo faria tal atitude, tal coisa? Por que Paulo teria tal tipo de atitude? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você entende que você pode ser desqualificado mesmo a 5 metros da chegada? Até o último passo, não terminou a corrida. O que aconteceu com aquele que a gente vê no filme Peregrino? Acho que o nome que dão para ele é ignorância, né? Ele foi desqualificado na entrada, na chegada, porque ele estava correndo
errado, ele não estava lá com o pergaminho. E ele foi, né, exortado, vem cá, cadê o pergaminho para você entrar? Precisa. Não, o pessoal lá da minha cidade corre sem isso, e eu sei que eu vou entrar, igual a esses que já entraram. Foi isso que aconteceu? A desqualificação dele foi lá no fim. Muitos naquele dia dirão, e eu direi explicitamente, jamais, vocês nunca correram da forma correta. Mas eu fiz milagres, Senhor. Expulsei demônios. Profetizei. Sim, mas isso não quer dizer que você correu da forma correta. Vocês viviam em iniquidade. Por isso que Paulo diz, eu estou dizendo para vocês serem atletas como eu sou atleta. Para vocês correrem como eu estou correndo também. Porque o que a gente tem visto hoje em dia é pessoas que são mais, entre aspas, maduras ou velhas de igreja, falam coisas para os outros que elas mesmas não praticam. E dizem, não, é porque eu já estou num patamar que eu não preciso mais me preocupar com isso. Como é? Não, eu, por exemplo, assim, posso receber 10 milhões de reais hoje e minha vida não muda em nada. Né? É verdade, deve ser que não muda em nada porque você já está condenado, aí não muda em nada, só se for o caso. Eu estava ouvindo uma pregação de Spurgeon, eu estava comentando com o Matheus, acho que foi ontem. Quando eu fui na velha sexta-feira, a gente foi parado, né, na ação policial lá, aí eu deixei ele, aí na volta eu fui ouvindo uma pregação de Spurgeon, aprendi a viver contente, aprendendo a viver contente, alguma coisa assim. A Spurgeon falava nessa pregação, ele tem uma parte que ele fala de um irmão da igreja que ganhou uma grande fortuna e que pedia orações para saber como usá-la. Hoje em dia, o máximo que aconteceria é um culto de ação de graças porque eu fiquei rico. Porque eu já acho que Deus me abençoou porque Ele me deu dinheiro. E não Ele me deu uma função muito mais séria agora. Porque uma vez que agora eu tenho muito mais, eu serei muito mais cobrado. Então o irmão pede as orações dos santos para que o Senhor conceda sabedoria a ele para usar aquilo que ele recebeu. A gente não tem essa expertise espiritual de entender que determinadas coisas que são tiradas da gente é bênção. E determinadas coisas que são acrescentadas a gente é luta. Porque agora eu vou ter que lutar mais. Me foi dado mais. Portanto, eu serei mais cobrado. Isso não significa que a vida vai ser mais difícil, não. Porque Deus é a graça sempre nivelando tudo. Então, é aquilo. Fulano recebeu 10, mas é 10 sobre 10, que é igual a 1. Fulano recebeu 100, então é 100 sobre 100 é igual a 1 também. Porque tudo é a graça. Mas entenda que você tem sim mais responsabilidade. Deus vai te dar graça para você se dedicar como deve, com mais responsabilidade. Mas aqui ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo, reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu vou concluir aqui, irmãos, no horário, mas eu queria avançar um pouco com vocês. A gente vai, se Deus permitir, sexta-feira a gente está vivo e está reunido. Eu vou falar novamente sexta-feira a partir do capítulo 10, versículo 1. Mas eu queria mostrar para vocês que, principalmente aqui nessa carta aos Coríntios, essa divisão de capítulos, ela não ajuda muito. Ela meio que mais que atrapalha. Por quê? Porque se você percebe aqui, o assunto não mudou. Paulo vai falar da mesma coisa usando agora um outro exemplo, mas é a mesma coisa. E aí ele diz assim no versículo de número 1 do capítulo 10, como eu disse a vocês, essa divisão, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Eu estou lendo assim rápido, irmãos, porque se Deus permitir, sexta-feira eu vou falar mais pormenorizadamente para vocês. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por que Paulo está falando isso? Paulo está falando de quando acontece de você ser desclassificado. Percebeu como no capítulo 10 não surge algo assim? Paulo continua desenvolvendo o mesmo tema.
Que tema? O atleta pode ser desclassificado até o último passo. Diga-me, irmã. A desqualificação porque ele tem fé. E isso? Por que eu vou parar na caminhada? Não ter fé. Né? Então, eu preciso perceber. Inclusive, quando a gente leu aqui em Hebreus, diz exatamente isso, né? Para que eu persevere, eu tenho que ter fé. Senão eu paro. Né? Na carta aos Hebreus, que a gente leu, né, no finalzinho do capítulo 10, como é que você começa o capítulo 11 de Hebreus? Se a gente continuasse, né, onde a gente parou, em Hebreus? A fé. Ele definindo o que é fé. Né? Vou beber uma aguinha aqui rapidinho. Então, no capítulo 10 aqui, só para que a gente possa fechar o raciocínio. Entretanto Deus, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E como a irmã falou, por que eles ficaram prostrados? Porque eles não creram. Sem fé. E por que é impossível agradar a Deus? Porque Deus não se agrada dos que retrocedem. Então, quando você não tem fé, o que vai acontecer com você? Você retrocede. Dá um exemplo que vai ficar bem claro, bíblico, né? O que foi que aconteceu com aqueles que voltaram lá do encontro com Gideão, aquela reunião para lutar contra os midianitas? Tinham 32 mil. Quando o Senhor mandou Gideão falar, ó Gideão, sobe na pedra e diz assim, os covardes podem voltar. O que é um covarde? É uma pessoa que não tem fé suficiente para a batalha. Por isso que os covardes não herdarão o reino de Deus. Isso não está falando de timidez. Isso está falando de quando você não tem fé para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Isso que é covardia. Por quê? Porque a covardia, irmãos, ela não é... a coragem não é ausência de medo. É ter fé que faz com que eu vença o medo. Aí eu chamo isso de coragem. A fé me concede força para vencer o medo. Por quê? Porque medo todos temos. Você só não vai ter medo se você não entender o caminho. O caminho é perigoso. Imagine, irmãos, a Bíblia está dizendo sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário... Alguém viu o cão? Quando estava vindo para cá? Eu vi, pastor, estava uma pessoa assim, parecendo um cão, me seguindo. Ali não era o cão, podia estar sendo possuída por ele, mas não era o cão. Mas mesmo você não vendo, ele estava ali cercando até chegar aqui. Sabia disso? Pastor, pare de me assustar. Não, meu filho, não se... O medo é uma resposta natural para aqueles que entendem os perigos do caminho. Mas a gente não para aí. Porque aí vem a fé, que me concede força para triunfar sobre o medo. Por que você vê pessoas que muitas vezes aparentam não ter medo? Porque ainda não entenderam os perigos do caminho. Quando entenderem, vão embora. Você já viu aquele pessoal que diz, o diabo está embaixo do meu pé. Quando vê que não está, meu filho, abre o gás. Não, mas a Bíblia disse que ele estava embaixo do meu pé, eu vi ele desse tamanho assim na minha frente. Não está embaixo do seu pé. É Cristo que vai pisar naquele dia. Aqui a gente tem que ser sóbrio e vigiar, porque ele está ao derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. O que é que eu tenho que fazer na batalha espiritual? Sujeitai-vos a Deus. E aí o diabo não encosta em mim? Encosta. Aí é que encosta. Mas aí você faz o quê? Você resiste. E aí? E aí ele foge. Não é você que foge, é ele que vai fugir. Mas antes você vai ter que o quê? Que resistir. Você vai ter que subjugar o seu corpo. Porque o seu corpo tem horas que vai querer o quê? Correr. Numa linguagem bem intelectual. Abrir o gás. Então você vê uma coisa assustadora na sua frente. Deus te mandou avançar. Você quer o quê? Dá de ré, meu filho. Não é? Como, por exemplo, às vezes você está num trânsito, quando vê um monte de carro dando ré, voltando na contramão, é porque tem tiroteio na frente, meu filho. Mas aí fulano está me dizendo que era mal corajoso, por que está dando ré agora? Por que não vai lá tomar os revólveres? Toma os revólveres dos dois lados, não é valente? Não vou nada, eu vou dar de ré aqui. Então, a coragem, ela pressupõe você entender o perigo que você vai enfrentar. Mas o Espírito que habita em nós
é mais poderoso do que o que habita no mundo, mas você tem que entender que o caminho que você vai percorrer é perigoso. Por quê? Porque senão você nunca vai vigiar. Há necessidade de vigia num lugar que não tem furto. Por exemplo, vá na Suíça. Você vai ver que Reginho lá, ele ia trabalhar de açougueiro, mas de vigia não. Por quê? Porque lá não tem assalto, meu filho. Estava vendo outro dia uma aula de um professor que foi na Suíça. Ele estava lá andando 1h da manhã, numa cidade lá, esqueci o nome. Aí tinha a banca de jornal aberta. Aí ele procurou alguém, não tinha ninguém. E tinha um caixa lá, e tinha as orientações. Você pegava o que você queria e você mesmo dava o troco para você. Então você queria uma revista que era, sei lá, R$5. Lá não é real não, irmão. Nem sei qual é o dinheiro que usa lá, acho que é euro. Aí imagine que é 10. Você tem 10 euros na mão e a revista é só 5 euros. Pois é, você botava o seu 10 lá, tirava, você mesmo dava o troco. No Brasil. O que você acha que ia acontecer? Aqui na esquina, essa banca ia pra frente? Até a banca saiu. Meu filho, no outro dia não tinha nem o alicerce. Mas lá, rapaz, ele disse que ficou aqui. Não é algo que foi há 50. Não, você vai esse ano, tá lá. Porque, então, as pessoas têm esse hábito lá de não subtraírem as coisas dos outros, né? Então, lá é assim. Aqui é assim? Meu filho, aqui se você deixar o celular do seu lado e piscar o olho, ele some, é um passe de mágica. Você nem sabe como aconteceu. Por quê? Porque ele estava no seu colo, você nem sentiu ele sair do seu colo. É um negócio assim que é mágica. É assustador. Então aqui, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não entende que é perigoso, a gente não vigia. A gente não está na Suíça. Então por que quando você está com o celular, o celular está no bolso, você pega ainda assim para aparecer ele? Ele está aqui, você sente o peso dele. Mas dá uma pegada, você ainda, às vezes tira, olha, vai que botar uma pedra no lugar, sei lá, né? Por que você faz isso? Porque você sabe onde está. Você vai descer a Lapa. Misericórdia. A carteira está aqui atrás. Ela vai continuar no bolso? Vai nada, ela vem para a mão, meu filho. E você aperta a mão e bota ela aqui. Por quê? Porque se ficar aqui no bolso, na descida, já não tem mais ela. Então, quando você acha que não tem perigo, você deixa de vigiar. Sabe esses crentes que dizem, não, já tem um feio. Olha, já está caindo, nem percebeu. A queda de Davi. Pensou que não tinha mais perigo, né? Exatamente, filho. Então é preciso que a gente tenha esse senso de que é perigoso. Isso faz a gente retroceder? Não, isso faz a gente lutar da forma correta e valorizar ainda mais a vitória. Porque a gente sabe que não foi fácil. E não é que foi difícil, seria impossível. Mas com o auxílio do Senhor, o impossível se tornou possível. E é isso que está aqui. Por que esse povo retrocedeu? Essa passagem a gente viu, irmãos. Lembra dos espias? Essa passagem a gente leu recentemente. Como foi? A terra é boa? É muito boa. Ó pra cá. Imagina um cacho de uva, 2 homens para carregar. Até hoje eu fico imaginando essa uva. Eu digo, isso devia ser um ovo de avestruz. Cada uva, né? Um cacho de uva, 2 homens para carregar. Rapaz, que uva é essa? Isso me assusta de vez em quando, né? Tem às vezes, né? Dentro de um cacho de uva preso assim. Então, volta para a terra é boa. E aí, por que vocês estão assim com cara de triste? Não, o pessoal que mora lá é tudo gigante. A gente é como se fosse gafanhoto diante deles. Pô, vocês esqueceram que o Senhor nos libertou do povo mais poderoso do mundo, que eram os egípcios? Tem pouco tempo. Você acha que o Senhor não vai na frente aqui? E o povo ficou com tanto medo. E olha, as pessoas quando ficam com medo, elas ficam violentas. A gente pensa que quando a pessoa fica com medo, ela fica, né? Querendo se esconder, fica nada. A pessoa que está com medo fica violenta. E queriam apedrejar Moisés e Caleb e Josué, que disseram, não, vamos lá. Não, porque tu tá doido, quiser morrer, morra você sozinho, não vou nada. Está parecendo hoje, né? Os irmãos querem evangelizar,
e os outros vão lá, é perigoso. Então, não, irmãos, cuidado, porque Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Só até aqui. Olha o contexto que Paulo está ensinando. Ele está falando do atleta que em tudo se domina. Você vai ver um atleta bem perto da prova, se sentando num lugar e bebendo? Se divertindo numa festa, bem perto da prova que ele vai ter que fazer? Claro que não, irmãos. Ele sabe que qualquer desatenção vai fazer toda a diferença no momento em que ele estiver competindo. Então é preciso que a gente tenha esse senso em relação à nossa própria vida espiritual. Se a gente não desenvolver urgentemente domínio próprio, e domínio próprio, irmãos, é algo que é treinado, ele é um dom que a gente recebe, é o fruto, faz parte das características do fruto do Espírito, mas é como que um diamante que é lapidado. Então, não ache que Deus vai fazer você ter domínio próprio. Não. Você tem que esmurrar o seu próprio corpo. Então, e como que você vai conseguir isso? Porque Deus te deu graça. Mas o próprio Deus projetou dessa forma. Ele nos dá força para que nele, por ele e para ele nos esforcemos. Então que a gente tenha, irmãos, esse senso de responsabilidade. Se você está pressupondo que uma vida cristã medíocre está te levando para o céu, você está muito enganado. Aqueles que de fato moram no céu hoje, porque não viram a sua vida como preciosa, mas tinham como único objetivo de vida agradar aquele que os salvou. Então é preciso que nós que estamos aqui ouvindo esse tipo de coisa possamos entender. E eu não quero que vocês fiquem tristes. Por quê? Porque isso é motivo de alegria. Você está apto a fazer coisas que você nem imaginava que poderia fazer em Cristo Jesus. Porque o inimigo também, eu já vou fechar a Bíblia, irmão, para a gente ficar mais tranquilo, que já está acabando. Você muitas vezes é influenciado pelo mal, eu também. A gente, não nutrir grandes expectativas porque somos pessoas insignificantes. Pois é, a gente é insignificante, mas Deus tem um plano de glorificar o seu nome fazendo coisas grandiosas por meio de pessoas insignificantes como nós. Mas a nossa geração não vai ser diferente. Então, não se permita desejar menos para a sua vida espiritual do que o próprio Cristo disse como ela seria. E como foi, pastor? Ele disse que aqueles que criam crer nele, fariam obras ainda maiores do que aquele fez, porque ele foi para o Pai. Então é preciso que a gente tenha, em nós, não é sentimento de autoconfiança, não se engane, é confiança no alto. Moisés falou: Senhor, eu não sei falar. E Deus disse: quem fez a língua, Moisés? Glória a Deus. Quem fez a boca? Então, é Deus, irmãos, quem vai adiante de nós. Mas é preciso que a gente creia. Não é por acaso que a gente tem falado sobre essa série no título É Preciso Acreditar. É preciso acreditar que Deus existe e Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Como, por exemplo, a gente está concluindo hoje, são 9h20 já, né? Imagine, você e eu ficamos quase 2 horas aqui no estudo bíblico em plena segunda-feira. Talvez pessoas que não vieram possam pensar que fizeram uma escolha melhor do que a nossa. Talvez pessoas que vieram algum dia pensaram que no ato de vir escolheram pior do que aqueles que escolheram não vir. Por isso que é preciso que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui.
como eu falei ontem, qual o seu objetivo de vida? Se o seu objetivo é ser crente, o maior crente que você puder ser aos olhos de Deus, então você está no lugar certo. Mas se o seu objetivo de vida é aproveitar o máximo dessa vida, fazer o mínimo necessário para chegar no céu, então realmente você não está no lugar certo, porque para essas pessoas é o mínimo, né? Então o mínimo é o mínimo. Então vem uma vez na semana, no mês, né? E vão lendo quando dá, orando quando dá, fazendo qualquer coisa quando dá, e nutrindo a falsa esperança de que são salvas. Não é esse tipo de escolha que a gente está fazendo. Então, que ninguém roube a sua alegria de ter estado aqui. Que ninguém roube o senso de privilégio que foi ter estado aqui. Porque se a gente não entende o que acontece com a gente, significa que a gente continua perdido. Não, a gente foi alimentado aqui. Aqui foi como um dia de treinamento. Um dia onde a gente treinou, se alimentou, recebeu a planilha da semana para poder continuar, né? Porque a gente não vai se encontrar terça, nem quarta, nem quinta. Se Deus permitir, estaremos reunidos na sexta o dia todo. Aleluia! Glória a Deus. A partir da manhã, sem horário, não é feriado? Quem sabe estejamos unidos sexta, sábado e domingo, porque a gente vai se unir na morte de Cristo e só vamos terminar o culto na ressurreição. Aleluia! Boa ideia, né, irmão? Vamos orar. Então, não deixe ninguém roube essa alegria de você. Eu tenho falado isso para os irmãos. Já estou concluindo, viu, irmão? Tranquilo, terminando aqui nos últimos segundos. Mas assim, o mundo, juntamente com o mal e a nossa carne também, já rouba tanta coisa da gente. A gente não tem que deixar roubar a nossa alegria também. Não, para a gente ser feliz com o Senhor precisa tão pouco. Sentado, deitado numa cama de hospital. Você pode ser a pessoa mais feliz desse mundo. Não permita que o mundo te iluda. No sentido de que para que você seja feliz, você precisa alcançar determinadas metas que esse mundo diz que você tem que alcançar. Não. Se você faz parte do povo cujo Deus de Israel é o Senhor, você é feliz. Obrigado, Deus, por essa imensa alegria que une os nossos corações. Ó Deus, que ela jamais se aparte de nós, que a alegria de salvação seja sempre crescente em nossos corações e mente. Obrigado, Deus, por tanto amor que sentimos o tempo todo sendo derramado sobre nós. Não nos permita ser ingratos, Senhor, por um segundo sequer, mas que cresça em nós essa atitude de sabedoria, de aprender a viver contente. Que essa seja a nossa grande marca, Senhor. O contentamento, a piedade com contentamento, que gera tanto lucro para a nossa alma, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue a nos revelar a Tua bendita vontade para conosco e nos concedendo a graça de sermos fiéis a cada uma das Tuas ordenanças, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela vida dos irmãos que continuam, Senhor, motivados a preparar esse local de maneira tão aprazível para que a gente se reúna aqui. Obrigado pelos irmãos que vieram. E só a presença deles aqui já nos estimula ao amor e às boas obras. Glória a Deus. Que não sejamos cegos diante de tanta bênção que o Senhor nos concede, Senhor. Mas que, pelo contrário, com os olhos da fé, possamos enxergar a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável para conosco, que somos Teus filhos. E ao término dessa reunião solene, haja sempre em nós essa percepção da proximidade que o Senhor está. E
que isso possa gerar em nós confiança, alegria e paz. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, aleluia! Agora que os irmãos estejam orando pela sexta-feira. Obrigado, Senhor. Pode fazer, né, de 9 às 9. É. Amém? E aí a gente pode, né, vai ter durante assim pizza, pode ser, ou a gente pode fazer também um novilho cevado. Os irmãos que gostam de churrasco, né? Uma feijoada. Oh, Deus. Brinca não. É bênção. Deus é bom. Obrigado, Jesus, por esse renovo. É, novo. Graças ao Senhor Jesus. Sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Vive, seu Edson! Agora para mim aí que eu estou sabendo, né? O senhor gosta, né? Então vou trazer para o senhor. Gostou desse sabor? Ah, deixa eu ver. Já vou para a garganta também. Eu sei vocês, mas as segundas-feiras estão sendo tão atribuladas, né? Será que é só para mim? Às vezes eu fico pensando que é só comigo. O José estava comentando. Parece que o inimigo, né? Segunda é o dia certo de atribular os crentes. Toda segunda-feira.